Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Livro de Daniel. Preste muita atenção no que Deus vai estar falando com você. Abra mesmo o teu coração para o direcionamento que Deus vai dar para a tua vida através dessa mensagem. Porque isso vai realmente pautar as entradas e as saídas da tua vida no ano de 2018. Guardei essa palavra para esse tempo, para que você pudesse compreender. Uma pena que muita gente ainda não pôde estar aqui, né? Algumas pessoas tiveram alguns contratempos, mas é uma mensagem que, se você puder depois, você compartilha, para que outras pessoas sejam abençoadas também. A mensagem não é minha, estou fazendo propaganda daquilo que é de Deus. Não tem nada meu aqui, é tudo de Deus, é tudo dele. E se não for a misericórdia dele, a gente não faz absolutamente nada. Então eu vou fazendo propaganda daquilo que é dele. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz assim, nós vamos ler alguns trechos aqui dessa passagem. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Presta atenção no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os de seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Um dos textos mais conhecidos, uma das passagens mais mencionadas na Bíblia é essa. Inclusive existem inúmeros filmes que já foram feitos narrando essa história, esse acontecimento. O que eu quero que você compreenda é que o rei Dário, o rei da Babilônia, a nação mais poderosa daquela época, a nação que levou como escravos para trabalharem no palácio jovens como Daniel e os seus amigos Azarias, Ananias e Misael, esses 3. Eles foram levados juntamente com outros jovens que também começaram a trabalhar como mordomos, como escravos ali no palácio da Babilônia. Esse rei, ele estabeleceu uma lei, uma ordem, que durante 30 dias
ninguém poderia fazer oração a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser a ele, o rei. E quando o rei sancionou essa lei, essa ordem, na verdade ele foi enganado, ele foi ludibriado por outras autoridades que tinham inveja de Daniel. Pessoas que foram usadas pelo diabo para tentar fazer com que Daniel parasse de orar. Diga assim para quem está do teu lado, ó, a tua oração incomoda o inferno, irmão. Se existe uma coisa que Satanás odeia, se existe algo que Satanás detesta, é quando você se dispõe a orar. O diabo não fica incomodado quando você vem à igreja. Satanás não fica incomodado quando você lê a Bíblia. Satanás não fica incomodado quando você participa de qualquer tipo de campanha, de evento relacionado ao reino de Deus. O diabo se sente incomodado quando você começa a orar. Quando você começa a clamar, quando você começa a interceder. A igreja precisa voltar a compreender o poder que há na oração. Nenhum homem, nenhuma mulher são capazes de realizarem tanto como quando eles estão orando. As maiores conquistas que vão chegar à nossa vida e à igreja do Senhor, elas vão serem adquiridas nos quartos e com os joelhos dobrados, irmão. Daniel era um camarada que a oração dele estava perturbando o inferno. E Deus permitiu que ele fosse levado à Babilônia para ser um intercessor ali, um guerreiro de oração. E a palavra de Deus fala que todos os dias, diga para quem está do teu lado, todos os dias, irmãos. Fala para quem está atrás de você, todos os dias, irmãos. Fala para quem está do outro lado, todos os dias, irmão. Todos os dias a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele arrumava tempo para orar 3 vezes ao dia. Ele entrava no quarto dele, abria a janela do quarto em direção à cidade de Jerusalém e ele orava, e ele clamava a Deus 3 vezes por dia. E o texto fala que quando essa lei foi sancionada, Daniel ficou sabendo, irmão. Escuta o que eu vou te falar. Quem ora não tem medo das ameaças do diabo. Quem ora não se sente atemorizado por causa das circunstâncias do mundo que jaz no maligno. Quem ora não tem receio do seu futuro, nem do que vai acontecer amanhã ou depois. Quem ora não muda a sua condição de adorador. Quem ora não muda a perspectiva em relação a quem é Deus e o que Deus pode fazer. O texto fala que Daniel, quando ele ficou sabendo que se ele orasse a Deus, ele seria lançado dentro da cova dos leões, diga para quem está do teu lado, aí é que ele foi orar com gosto, irmão, fala aí. Aí é que ele foi orar com prazer, com alegria, porque ele sabia, e olha, a notícia não era uma notícia qualquer, era uma ameaça de morte. Se orar, faz assim para quem está do teu lado, ó. Se orar, a notícia era mais ou menos essa: se orar, morre. O texto fala que quando ele ficou sabendo, ele rapidamente foi para o quarto dele, porque ele sabia, ele tinha noção que o que estava acontecendo não era apenas algo que estava sendo realizado no âmbito natural, mas ele sabia que era uma estratégia do inimigo que estava sendo primeiramente ministrada nas regiões celestiais. Escuta o que eu vou te falar. Quem ora passa a ter uma compreensão profunda a respeito dos acontecimentos que o cercam e que o rodeiam. Quem ora
adquire uma capacidade de percepção, um discernimento aguçado acerca de tudo que envolve o seu dia a dia. É alguém que se torna sensível. Ele se torna alguém capaz de perceber o que muitas pessoas que não oram não percebem. Diga para quem está do teu lado: está entendendo, irmão? Ele passa a ver o que muitas pessoas que não oram não são capazes de enxergar. Ele passa a notar, ele identifica, ele não é enganado, não é ludibriado, porque ele adquire uma capacidade intelectual que não é ministrada pelos recursos humanos, mas é algo que vem diretamente do céu. Para que você tenha uma ideia, é aquilo que o apóstolo Paulo fala no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 9. Paulo vai falar de uma inteligência espiritual, uma sabedoria espiritual, que não é terrena, não é humana, é algo que vem do céu, que vem de Deus, mas só vem, diga para quem está do teu lado, para quem ora, irmão. Para quem ora. Daniel percebeu, e aí quando ele entrou no quarto, ele abriu a janela, ele abriu a janela, e começou a orar. E é aí que eu quero que você entenda, que quando os inimigos chegaram, aqueles que estavam tramando contra Daniel, os vasos do diabo, porque assim como existem vasos de Deus, existem também, infelizmente, os vasos do diabo. Os instrumentos do inimigo chegaram e pegaram Daniel assim, ó. Eles encontraram Daniel assim, ai Jesus, ao joelho. Encontraram Daniel assim, ó, de joelhos, orando. E quando a Bíblia não fala, gente, mas eu queria ver a cara do diabo quando eles encontraram Daniel de joelhos. É como se Satanás, lá no inferno, dissesse assim para todos os demônios: perdemos. Ele está de joelho, orando. Pode parar o inferno inteiro, não tem mais o que fazer. E os demônios devem ter olhado para o diabo e falado assim: mas ele vai ser lançado na cova dos leões. E aí o diabo deve ter percebido assim: mas vocês não perceberam quem é que está lá dentro da cova do leão, já esperando ele? É como se o diabo dissesse para o inferno inteiro: gente, o que nós tentamos fazer caiu por terra. Ele não parou de orar. Mesmo sendo ameaçado de morte, ele não parou de orar. Mesmo correndo risco de vida, ele não parou de orar. Ele vai ser lançado dentro da cova dos leões, eu sei, mas olha quem está lá dentro. Olha quem está esperando ele. Vocês só estão vendo os leões? Dá uma olhadinha melhor. Olha quem que está lá dentro. O que eu quero que você entenda, querido, é que essa mesma sequência, ela também acontece com você. Quando você passa por momentos de adversidade, e quando muitas vezes você é preciso passar pelos desertos da vida, se você é alguém que ora, diga para quem está do teu lado: Jesus espera para entrar no deserto com você, irmão. Fala aí. Ele espera você, porque você é alguém que ora. E aí o deserto não vai se transformar em lugar de morte, mas vai se transformar em lugar de experiências com Deus, porque você é alguém que ora. O que eu quero que você entenda, essa mensagem, ela não é totalmente pautada em oração, não. Mas eu estou dando essa pincelada no início, para que você compreenda a importância de orar, irmão. A igreja precisa voltar para os quartos. Por que para os quartos, pastor? Porque Jesus falou que quando nós formos orarmos, nós deveríamos entrarmos no nosso quarto, e ali no nosso quarto em secreto, nós deveríamos orar ao Pai. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, que nos ouve em secreto, nos recompensaria. O quarto é uma referência.
há uma relação contínua com Deus através da oração que você tem fora da igreja. Porque o que você recebe aqui, na maioria das vezes você não vai viver aqui, você vai viver lá fora. Quando você sair ali para fora, é ali que você vai vivenciar o que Deus está ministrando sobre a tua vida aqui. Daniel era um camarada que sabia disso. Mas o que eu quero que você entenda é que uma das qualidades essenciais na vida desse homem de Deus, e que nos chama a atenção, presta atenção, tem gente que já vai saber o que é isso aqui que eu estou fazendo. Já escutei aí. Daniel era um camarada que tinha, uma das coisas mais lindas que Daniel tinha na vida dele, era isso aqui, O que é isso, pastor? Que loucura é essa? Daniel era um camarada constante. Ele tinha constância. Ele era alguém, se você prestar atenção na referência que o rei, ao lançá-lo na cova dos leões, proferiu sobre ele, você vai entender o que eu estou falando. O rei falou assim: Daniel, o teu Deus, a quem você continuamente serve, ele vai te livrar. Daniel era um homem de Deus constante. Ele não era um homem de Deus assim, Ele não era um homem de Deus assim, O que é isso, pastor? Um cara oscilante. Um dia ele vai lá embaixo. Ai, meu Deus, que vida. Ai, que tristeza, que dor. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia. Ai, eu quero morrer, me mata, Deus. Aí no outro dia ele vai lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Eu vou no culto hoje e vou dar piruleta no Espírito. Aí no outro dia ele cai de novo. Não, estou tão desanimado. E ele vai levando a vida nesse mar de emoções. Mar de emoções, porque tudo isso é emocional. Um homem inconstante, uma mulher inconstante, é alguém movido pelo emocional, é alguém que não tem intimidade com Deus por meio da oração, porque quando você não ora, quando você não serve a Deus continuamente, o seu espírito não é alimentado, e você é facilmente levado pela tua emoção. Daniel não. Daniel era um camarada constante. E olha, ele era constante mesmo nos momentos de adversidade. Porque uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado aqui, e escuta o que eu vou te falar, irmão, por favor. Escuta o que eu vou te falar, irmã, por favor. Presta atenção quando Deus estiver falando com você. Diga para quem está do teu lado: presta atenção, irmão. Quando Deus fala, você tem que prestar atenção. Porque com certeza aquilo que Deus está falando é algo que invariavelmente vai ser necessário nas circunstâncias da vida pelas quais você vai passar. Então preste atenção. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 3, o autor vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, tem que ouvir. Não endureçais o vosso coração. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Daniel era um camarada constante. E o rei percebeu isso nele. Uma das formas mais lindas de evangelizarmos as pessoas é demonstrando a elas que, independente daquilo que se passa ao nosso redor, nós não perdemos a nossa confiança e a disposição de fazermos a vontade de Deus. Esse é o maior meio de você evangelizar. Deus me deu um privilégio de ganhar um rapaz para Cristo, e ele nem está indo aqui na nossa igreja, ele está frequentando uma outra igreja, mas Deus me deu o privilégio de ganhar ele para Jesus, para a glória de Deus, porque aqui nós não temos essa bobeira não, né, pastor Marcelo? Nós não temos essa bobeira de ficar pregando placa. Não, olha, você... Não, a gente deixa todo mundo à vontade. A gente orienta, procure uma igreja de Deus, uma igreja onde Jesus é o Senhor, uma igreja onde o Espírito Santo governa, e uma igreja que proclama e estabelece a palavra de Deus. Se tiver essas qualificações, pode entrar.
Pode ficar lá, se você quiser. Não estou mandando você ir embora não, por favor, hein? Pelo amor de Deus, e não vai fazer isso não. Se você quiser ir, vá, mas não estou mandando você ir embora não. Não é isso não. Mas nós temos esse tipo de pastoreio. A gente não oprime nem obriga ninguém. Porque você não pertence a mim nem a ele. Você pertence a Deus. Você é de Deus. É claro que a gente sente, né, o homem de Deus. A gente sente, a gente chora, fica triste. Mas a gente não pode forçar. Zacarias capítulo 4, verso 6 fala que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas o que eu quero que você compreenda é que Daniel era um camarada, que o testemunho dele foi reconhecido pelo rei. O rei falou assim: Daniel, o teu Deus, a quem você continuamente serve. Daniel, eu vejo você, Daniel. Você é um cara fiel ao teu Deus. Daniel, eu vejo que você é um cara dedicado ao Senhor. Daniel, eu vejo que você é um cara que valoriza. Você é diferente dos outros, Daniel. Daniel, eu percebo assim que você ama o teu Deus acima de tudo. E que aquilo que é a vontade de Deus, para você não tem negócio. Para você não tem nem sequer a mais longínqua ideia de querer deixar aquilo que é de Deus para se envolver com outra coisa. Não, você não tem isso não, Daniel. Você é diferente, cara. Você é diferente. Então, Daniel, esse Deus que você serve continuamente, que não é injusto, Ele vai livrar você, Daniel. Meu irmão, minha irmã, escuta o que Deus está falando com você. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus continuamente, mesmo em momentos difíceis, escuta o que eu vou te falar. É impossível Deus não se mover ao teu favor. Se você for alguém constante, alguém que mesmo passando por lutas e por dificuldades, mantenha a disposição de fazer a vontade de Deus, de agradá-lo, meu irmão, é impossível que Deus não se mova ao teu favor. É impossível. É claro que Ele tem o tempo dEle, a hora dEle, o jeito dEle, mas que Ele vai se manifestar ao teu favor, você não precisa ter dúvida. Daniel não tinha dúvida. Daniel sabia, olha, Deus conhece a minha vida. E Deus sabe o quanto eu tenho me dedicado a Ele. Ele sabe. Então, eu vou ser lançado dentro da cova dos leões, isso é inevitável. Mas eu não sei o que o meu Deus vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer. Eu não sei como, eu não sei se Ele vai fazer os leões virarem gatinhos. Eu não sei se os leões vão jejuar nessa madrugada que eu vou estar lá dentro. Eu não sei se Ele vai levar os leões no McDonald's, depois Ele traz de volta para a cova. Alguma coisa Ele vai fazer. Alguma coisa Ele vai fazer. É aquilo que Paulo fala no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12 ou no verso 19. Alguém me ajuda aí. Paulo fala assim, ó: eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por que tem muito... Sabe por que tem muita gente que frequenta a igreja assustado, preocupado, temeroso? Porque não ora. Porque não serve a Deus assim, ó. Só quer servir a Deus quando tudo vai bem. Só quer buscar a Deus como se Ele fosse apenas um solucionador de problemas. Embora Ele seja isso, mas não é só isso. Só querem Deus para satisfazer os seus desejos. É uma pessoa então vai ter medo do amanhã, vai se sentir inseguro, vai se sentir temeroso. Daniel não.
Daniel sabia, Deus vai fazer alguma coisa. Porque ele era alguém que, ele mantinha. Aí você vai falar assim para mim, ó. Aí você vai falar assim para mim, pastor, é porque o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Então, né? A sua luta está gerando em você alguma ameaça. Tem alguém aqui ameaçado de morte? Se tem, levanta a mão para mim. Não tem. O caso de Daniel era caso de morte, gente. Mas aí você vai falar assim para mim, pastor, tudo bem. Eu vou até, não querendo minimizar a situação que você está vivendo, até porque eu não a conheço, mas o que eu quero que você entenda é uma coisa, e eu já vou terminar. Talvez você vai pensar assim, Daniel era um super-homem. O que eu estou fazendo aqui é profético, eu estou profetizando para quem está lá de fora vai entrar aqui para dentro. Vai vendo. De vez em quando Deus faz essas coisas, viu gente? Não se assusta não. Isso é direção profética, isso se chama ato profético. Daniel não era super-homem. De onde é que ele tirava as forças para permanecer inabalável diante de uma situação tão terrível? De onde? Diga assim para quem está do teu lado. Da oração. Porque quando você, irmão, é incrível. Experimenta quando você está desesperado, ou temeroso, ou ansioso. Experimenta falar com Deus. Irmão, como eu aprendi a fazer isso, e como há um tempo atrás, eu tive que fazer de novo. Irmão, irmã, no meio da situação que eu me vi envolvido, se eu não orasse, diga para quem está do teu lado, ele morria, irmão. Eu morria. Eu estava, e o diabo queria isso. O diabo falou assim, se eu agir em determinada área da vida dele, ele vai desanimar. Se ele desanimar, ele para de orar. Se ele parar de orar, ele enfraquece. Se ele enfraquecer, ele não vai suportar. Se ele não suportar, eu derrubo ele. Se eu derrubar ele, eu não só derrubo, mas eu piso na garganta dele e mato ele. A intenção era essa. Só que o Espírito Santo me levou a orar. Irmão, quantas madrugadas eu orei e chorei. Quantas vezes eu fui para os montes, para os lugares ermos, e me retirava ali para orar e para chorar. E todas as vezes que eu saía dali, eu saía totalmente renovado, fortalecido. A palavra de Deus fala no livro de Tiago, no capítulo 5, que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Ela pode muito em seus efeitos. Daniel orava, querido, e a oração fortalecia ele. Pastor, o que mais que Daniel fazia? Daniel, ele lia a Bíblia. Pergunta para quem está do teu lado, mas pergunta assim bem baixinho, para não assustar. Pergunta assim, você tem lido a Bíblia, irmã? Pergunta aí. Você tem lido a Bíblia, querida? No livro de Daniel, no capítulo 9, depois você vê na tua casa. E quando eu falo para você ver na tua casa, veja, confira se o que eu estou falando é verdade. Daniel capítulo 9, o Zé Roberto já está abrindo ali para ver se é verdade. Daniel capítulo 9, a Bíblia fala que Daniel, ele lia os pergaminhos, ele lia os escritos do profeta Jeremias, do profeta Isaías, ele estudava a Bíblia, por isso que ele se fortalecia. Ele era um camarada contínuo, constante, e por causa desse posicionamento, Deus se manifestou na vida dele. Escuta o que eu vou te falar, eu vou terminar. Nós precisamos nos tornarmos constantes. Eu sei que nós vivemos e passamos por momentos difíceis no nosso dia a dia. Mas escuta o que eu vou te falar. Nada é motivo para você abandonar o teu relacionamento com Deus. Nada. Nada é motivo para você abandonar os propósitos de Deus para você e para a tua casa. Nada. Nada é motivo para você deixar de adorar e de servir ao Senhor. Não tem desculpa, não tem justificativa.
Você não tem o direito de abandonar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus escolheu você. Você precisa ser, eu não estou dizendo com isso, presta atenção, eu não estou dizendo com isso que você não vai viver momentos em que você vai se sentir fraco, cansado, abatido, desanimado. Claro que vai. Pastor, qual que é a vitamina que o senhor toma para nunca estar desanimado? Meu irmão, às vezes eu fico desanimado. Às vezes, quem convive comigo aí mais perto, mais próximo, às vezes eu fico desesperado, às vezes eu fico triste, eu choro. Fala assim para quem está do teu lado: irmão, pastor também chora. Pastor chora. Vocês ouviram o triste relato aí de dois pastores e uma pastora? Não, um pastor e duas pastoras. 2 pastores e uma pastora que se suicidaram. E aí você vai falar assim: é porque eles não estavam em Deus. Não, querido, não é isso não. Eles estavam em Deus, sim. É que muitas vezes a pressão é tão grande. Eu entendo, né? A gente que é pastor já há um bom tempo, a gente entende. Eu entendo agora porque que o pastor Hugo, que já faleceu, o pastor Hugo, quando os pastores mais novo era consagrado a pastor lá na Monte Santo, e o pessoal tudo, parabéns, parabéns, parabéns. O pastor Hugo batia nas costas e falava assim: meus pêsames. Vocês vão ver agora o que é lidar com o povo. Vocês vão ver só. Vocês vão ver o que é cuidar de ovelha. E gente, é uma bênção, é uma honra para nós, mas não é fácil não. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço. Dá, pastor? Dá, irmão. Dá uma vontade de pegar. E eu falo para Deus, eu falo assim: Deus, dá vontade, mas eu não posso, né, pai? Deus fala: não pode. Ó Deus, mas não tem um jeito. Não, você tem que amar, perdoar, entendeu? Mas o que faz a diferença, querido, é a maneira como nós nos alimentamos com aquilo que vem de Deus. Eu estou falando da oração e da Bíblia, mas existem inúmeros outros fatores que servem como porção para a minha vida e para a tua vida. E por mais que eu e você passemos por momentos de adversidade, eu aprendi isso. Nenhuma situação muda quem é o meu Deus. O meu Deus muda a situação. Então seja constante. Seja constante. Você pode até ficar cansado, abatido, triste, mas não faça nada sem antes fazer o que Daniel fez. Ele foi até Deus. Eu tenho certeza que quando ele ajoelhou, ele falou assim: Deus, o Senhor está vendo o que vai acontecer, né? O Senhor está sabendo. E o Senhor sabe que esse momento é um momento difícil, Deus, porque a morte está se aproximando de mim. E eu tenho certeza que naquele momento Deus falou assim para ele: Daniel, fica tranquilo, meu servo, porque eu já estou lá dentro da cova dos leões te esperando. Eu tenho certeza que quando Daniel se levantou, que ele desdobrou o joelho. Tem isso, desdobrar o joelho? Tem, né? Não tem? Eu tenho. Vamos fazer de conta que tem, né? Ô Jesus, tem misericórdia. Está gravando? Então vai ter que editar. Desdobrar os joelhos. Mas quando ele se levantou da posição de oração, querido, eu tenho certeza que ele se levantou confiante. Como Jesus. Jesus, depois que orou, os soldados vieram para prendê-lo. Ele foi tão ousado e ele perguntou assim: quem é que vocês estão procurando para prender? Nós estamos procurando a Jesus. Ele falou assim: sou eu. Sou eu que você entregue. Sou eu que você é espancado. Sou eu que você é escarnecido. Vão machucar o meu corpo com feridas terríveis. Vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Vão pregar as minhas mãos e os meus pés com prego. Mas sou eu. Eu estou pronto. Por causa do momento de intimidade com Deus. Meu irmão, seja constante. Na palavra do Senhor. No livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 57. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor
o vosso trabalho não é em vão. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Seja alguém que se envolve muito com o reino de Deus. Não seja alguém que se envolve só um pouco. Não, pastor, só ir no culto para mim tá bom. Não tá não, irmão. Tem muita coisa que você pode fazer na igreja, no reino de Deus. Se envolva. Porque isso aí nunca vai ser em vão. Você vai ver como é que faz a diferença. Para resumir a história. No outro dia, Daniel passou a noite inteira, a madrugada inteira dentro da cova dos leões. No outro dia, o rei chegou assim perto da cova, onde foi colocada uma pedra muito grande. E o rei gritou assim: Daniel, porventura, Daniel, eu acredito que pode ter acontecido um milagre. Daniel, eu sei que é algo assim sobrenatural, mas Daniel, é possível que você esteja vivo aí? É possível que o teu Deus, aí ele vai falar de novo, o Deus a quem você continuamente serve, será que ele conseguiu livrar você da cova dos leões? Aí eu imagino Daniel lá de dentro falando assim: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo. Porque aí Daniel vai falar uma frase, só que eu vou conjecturar, eu vou falar a minha frase. Daniel falou assim: porque em mim foi achado inocência. Aí Daniel fala primeiro diante dele, Deus, e depois diante de você, rei, porque eu não fiz nada contra a tua pessoa. Mas eu vou conjecturar. Se sou eu, eu ia falar assim: ô rei, o meu Deus enviou o seu anjo, porque ele sabe que eu sou alguém que valoriza a presença dele mais do que qualquer outra coisa. Ô rei, Deus enviou o anjo, porque ele tem visto as madrugadas que eu passo acordado, orando e chorando aos pés dele em oração. Ó rei, Deus enviou o seu anjo, porque ele tem visto que eu não fico um só dia sequer, sem ler pelo menos um trecho da palavra dele. Ó rei, Deus enviou o seu anjo, porque desde quando eu me converti, vamos lá, eu vou dar uma de esquecido. Pode ser que pelo menos um dia eu tenha ficado sem falar do Senhor para uma pessoa, mas eu não me lembro de ter ficado. Pelo menos de alguma forma para alguém, todo dia eu falo do Senhor. E isso faz a diferença, querido. Eu não estou falando que eu seja referencial para a tua vida, mas eu estou falando a respeito de Daniel. Alguém que continuamente faz assim para quem está do teu lado, faz assim, ó. Faz, pode fazer. Pastor, não tem ninguém do meu lado, faz para o anjo, tem um anjo aí do seu lado, faz assim, ó. Um aviãozinho, retinho, não faz isso. Constante, seja constante. E para ser constante, dependa de Deus, dependa da oração, dependa da palavra. Aí Ele sustenta você. Fica de pé na presença do Senhor. E aí você vai olhar o exemplo de todos os homens de Deus, que a Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse. Todos eles eram constantes. Jó, depois você lê na tua casa o capítulo 1 do livro de Jó, leia só até o versículo 5. E aí presta atenção na última frase do versículo 5. O capítulo 1, o versículo 1, o versículo 2, o 3 e o 4, vai falar que Jó era um homem íntegro. O que é uma pessoa íntegra, pastor? Define para mim integridade sob a luz da palavra de Deus. Então vamos lá. Integridade é a disposição
de fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está vendo, mas você é uma pessoa que faz tudo correto. Lá no meu serviço, lá o pessoal fala assim: vamos fazer, vai. Não tem ninguém vendo mesmo. De domingo lá é um silêncio, não tem ninguém, né? Aí os meninos ficam: vamos, Luiz Carlos, vamos, ninguém está vendo, vamos. É que nem o testemunho do pai que estava andando com o filho. Aí ele estava comendo um lanche. Aí ele terminou de comer o lanche, ele embrulhou o lixinho que sobrou. Ele olhou de um lado, ele olhou do outro, ele olhou para trás, não tinha ninguém. Ele jogou no chão. O menino falou assim para ele: pai, o senhor esqueceu de olhar para cima. Você esqueceu de olhar para cima. Jó era um homem reto, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. E todos os dias a Bíblia fala que os filhos dele faziam jantar, almoço entre os irmãos, davam banquete, bebiam, comiam. E todos os dias Jó orava e fazia sacrifício pelos filhos dele. No finalzinho do versículo 5, a Bíblia vai falar assim, presta atenção: assim fazia Jó continuamente. Diga para quem está do teu lado: ele era constante, irmão. Por isso que quando o inimigo veio e tirou tudo dele, ele não desanimou, porque ele era um camarada que constantemente se relacionava com Deus. A mulher dele não. A mulher dele era inconstante, oscilante. A mulher dele falou assim: Jó, você perdeu tudo e você ainda conserva a tua integridade? Não, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou assim para ela: como fala qualquer doida, fala você, mulher. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser constantes, irmão. Escuta o que eu vou te falar. Você já viu falar alguma vez que em algum momento da tua vida Deus desistiu de você? Pergunta para quem está do teu lado: você já ouviu falar isso? Pergunta aí. Você já ouviu falar que em algum momento de sofrimento Deus deixou você sozinho? Se você ouviu, isso é uma mentira do diabo. Você ouviu falar que em algum momento, quando ele foi morrer no teu lugar na cruz, ele pensou assim: não, acho que eu não vou não. Acho que eu não vou não, acho que eu vou mandar um anjo no meu lugar. Não. Ele foi constante até chegar na cruz, porque ele sabia. E aí você vê um monte de gente hoje, por qualquer coisinha, quer abandonar as coisas de Deus. Qualquer coisinha, qualquer barulho de carroça: não, eu vou largar. Não, eu não vou. Ninguém fala assim, eu vou largar a Coca-Cola. Ninguém fala assim: eu não vou comer mais lanche. Ninguém fala isso. Mas todo mundo quer largar as coisas de Deus. Gente inconstante. Por isso que Deus está falando com você, porque tem coisas que Deus ainda vai fazer na tua vida, mas Ele precisa achar você na posição como Ele achou Daniel. E tem uma coisa, escuta o que eu vou falar. Eu não estou profetizando, mas estou falando dentro de uma realidade. E por incrível que pareça, o diabo já está conseguindo fazer isso com algumas pessoas no nosso meio. Por incrível que pareça, gente. E eu estou falando isso como um alerta. Satanás já está conseguindo tentar enganar algumas pessoas, para levar elas a abandonar aquilo que Deus tem para elas. Mas tomara que quando ele chegar para tentar você, ele encontre você na posição que ele encontrou Daniel, firme. E ele tenha que voltar para trás e falar assim: não tem jeito não, ele é fiel ao Senhor, ela é fiel a Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir
silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Cante, cante. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, cante para Ele. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Levante as suas mãos. Deus que a morte já venceu, Vivo! vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, aleluia, em seu poder vai ressurgir. Escuta, escuta. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Levante as suas mãos, cante. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Abra os teus olhos, olha aqui para mim um instante, ó. O nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Mas para Ele fazer isso, Ele precisa encontrar você assim, ó. Ó, assim, ó, 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 ó. Se Ele encontrar você assim, ó, 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 o sobrenatural dele acontece. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Deus, nós absorvemos essa palavra nessa noite, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos desperte para orar. Que o Senhor nos desperte para mergulharmos na Tua palavra. Para que possamos viver o sobrenatural. Para que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ajuda-nos, fortaleça-nos, sustenta-nos com o Teu poder. Faz de nós homens e mulheres inabaláveis, que dependem da Tua graça e do Teu favor, a cada dia e a cada momento. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a presença dEle nesse lugar. Aleluia! Deus do sobrenatural. Aplauda Ele, aplauda, aplauda Ele. Faça barulho. Sim, eu creio em ti. Aleluia! Sim, eu creio em ti. Aplauda Ele, aplauda Ele. Deus do sobrenatural. Aleluia.